Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, 32, ok? Hoje nós começamos uma nova série de mensagens, né? A série de maio, e o tema de maio é Não Pare. Amém? Você tem coragem de falar isso pro seu irmão agora? Fala assim, ó, não pare. Não, que esse ânimo aí, ele vai parar, irmão. Você tem que ser mais animado. Fala para ele assim, ó, não pare. Amém? Glória a Deus. Então não pare de quê? Você vai ver um monte de não pare aqui durante esse mês, tá bom? Hoje pela manhã nós falaremos sobre não pare de crer, tá? Hebreus 10, a partir do versículo 32, depois mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Diz assim, lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação de seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, esse mês nós vamos abordar o tema Não Pare. Nós queremos falar sobre perseverança. Por quê? É um tema muito atual e muito importante. Hoje em dia nós vemos as pessoas desistindo de muitas coisas e por muitos motivos. Eu não sei se você já desistiu de alguma coisa na sua vida. Teve gente que já desistiu do emprego. Teve gente que já desistiu da faculdade. Teve gente que desistiu do casamento. E a cada dia tem mais pessoas desistindo de viver. O índice de suicídio, por exemplo, é enorme. E nem sempre se dá a devida importância a esse assunto, né? Então, nós não estamos no mês de Setembro Amarelo, mas nós queremos falar, assim, sobre perseverança, queremos falar, assim, sobre lutar, sobre continuar, né? Se você quiser uma abordagem um pouco mais infantil, você pode lembrar lá do Procurando o Nemo, né? Que é dito para peixinho lá para Dora, né? Continue a nadar, né? Então, vamos continuar nadando, vamos continuar avançando, vamos continuar caminhando para a glória do Senhor. E pensando nisso, agora pensando em fé, algum dia você já pensou em desistir da fé? Seja sincero. Será que alguma vez você não parou para avaliar se compensa seguir Jesus? Tem até o meme da vez, né? O bordão da vez do adolescente agora, né? Você é louco, não compensa, né? Será que algum dia você pensou assim, vou para a igreja hoje? Não, você é louco, compensa não esse negócio. Se você já fez isso, irmão, certamente você não foi o primeiro e você também não vai ser o último. A Bíblia fala sobre homens e mulheres que tiveram crises em relação à fé. E é provável que a gente vai lembrar deles no decorrer da mensagem, no decorrer do mês, certo? Mas hoje eu gostaria de pensar junto com você, e o que não compensa mesmo é deixar de seguir Jesus. Então, para os adolescentes aí, viu? Você é louco, não compensa deixar de seguir Jesus. Tá bom? Não compensa parar, não compensa abandonar a nossa fé, certo? A carta aos Hebreus, irmãos, ela fala sobre a superioridade de Cristo. Então, se você quiser ver uma abordagem bíblica sobre quem Jesus é, sobre a grandeza de Jesus, leia Hebreus. Alguns teólogos vão dizer que
ler Hebreus vai nos ajudar a entender melhor o Pentateuco. Né? Por quê? Porque é para o mesmo público. Né? Então, faz todo sentido. E na carta aos Hebreus, a gente vai ver Jesus como alguém superior, por exemplo, aos sacerdotes, como alguém superior a Moisés, como alguém superior aos anjos. Ele é o mediador da nova aliança. Ou seja, somente por meio de Jesus o pecador pode ser salvo. Somente por meio de Jesus é que há redenção, é que há salvação. Amém? Destaque. Algo grandioso acontece quando nós nos encontramos com Jesus. Quando a gente entrega a vida a Jesus. Quer ver? Vamos ver o versículo 32 novamente? Lembrem-se dos dias passados. Quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Né? Então, irmãos, o autor da carta aos Hebreus é desconhecido. Mas há algumas evidências que apontam para o apóstolo Paulo. De vez em quando eu vejo alguns pregadores, conforme Paulo escreveu em Hebreus, né? Porque tem muitas coisas de Paulo aqui. Né? Tem gente que fala assim, não, foi o apóstolo Paulo que escreveu mesmo, que lá no capítulo 13, versículo 22, ele fala assim, ó, e o que eu tinha para dizer, eu disse em poucas palavras. Poucas palavras? 13 capítulos? Outros usando esse argumento falam assim, não, acho que quem escreveu foi uma mulher. 13 capítulos para poucas palavras, né? Mas brincadeiras à parte, o termo iluminados que nós temos aqui no versículo 32, lembra o mesmo termo utilizado por Paulo, agora sim, nós sabemos, Efésios 1, versículo 18, em que Paulo está orando, pedindo ao Senhor o seguinte, ó, que o Senhor ilumine os olhos do coração de vocês. Então, o termo iluminados, então, sugere que alguém que teve uma vida transformada. Você já viu? O ambiente, quando não tem luz nenhuma, ele é um. Mas a partir do momento que você liga a luz, as coisas passam a ter forma. As coisas passam a ter sentido. Nós literalmente temos clareza. Então, alguém se encontrou com a luz das Escrituras, da Bíblia, e então a sua vida passou a ter sentido. Você se lembra do dia que você foi iluminado? Você lembra o dia que você encontrou com Jesus? Você lembra o dia que a ficha caiu, que você falou assim, rapaz, agora eu não consigo mais viver sem Jesus? Talvez você estava num congresso, talvez estava num culto, talvez estava na sua casa, na rua, eu não sei. Eu amo ouvir histórias de conversão, irmão, porque tem muitas histórias interessantes, tem muita coisa legal, e cada um tem uma história. Deus me salvou de uma forma e provavelmente te salvou de outra, e se nós fôssemos dar a oportunidade aqui, nós teríamos dezenas de histórias diferentes aqui sobre a forma em que nós nos encontramos com Jesus. Eu não sei qual que é a sua história, mas é bem provável que você está aqui porque um dia o que a própria Bíblia diz que chama de lâmpada para os nossos pés, cruzou seu caminho. Então você teve o seu caminho iluminado, então você teve a sua vida iluminada, então tudo começou a fazer sentido. Algumas pessoas se encontram com Jesus em grandes provações. Outras se encontram com Jesus em dias tranquilos. Há aqueles que encontram Jesus no fim da vida, lá no leito de morte. E há aqueles que nasceram no lar cristão. Essa semana eu estava ouvindo a Rebeca e o Azar falar assim, não, quando eu nasci, já falou assim, convertido. Eles acham que foi assim. Eu falei, não é bem assim não. Vai chegar o momento que vocês vão fazer a confissão pública, né? Mas não é assim, ó, nasci crente, né? Deus não tem neto, Deus tem filho. Então todo mundo precisa declarar que é filho de Deus. Todo mundo precisa aceitar Jesus, inclusive as crianças. Amém, irmãos? O fato é que o encontro com Jesus muda tudo em nossas vidas. E esse muda tudo precisa ser bem colocado, sabe por quê? Porque as pessoas têm dito aí fora que, venha para Jesus e você vai ter a sua vida transformada. Venha para Jesus e você não vai ter mais dívidas. Venha para Jesus, você vai comprar a sua casa própria. Venha para Jesus que você vai realizar o sonho do seu carro novo. Venha para Jesus e você não vai ter mais doença. Opa, cuidado aí. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia
não tem esse caminho de triunfalismo, né? Porque, voltemos aqui, quando nós encontramos Jesus, nós temos o nosso caminho iluminado. Então, o que acontece? Aquela sujeira, que antes não era enxergado, o pecado, agora ele passa a incomodar. Já viu aquela pessoa que mora num lugar sujo? Ela já se acostumou com a sujeira. Só que a pessoa que não é acostumada com aquilo e chega lá e fala assim, meu Deus do céu, como é que dá conta disso aqui? Sangue de Jesus tem poder. Mas a partir do momento que a pessoa tem contato com a luz, irmão, a sujeira incomoda. As coisas, sabe, a sujeira do pecado agora fica martelando. Você não dá conta mais de contar aquela mentirinha rotineira. Você fala assim, porque aquilo, você contar aquela mentira vai te fazer mal. Sabe, aquele palavreado chulo não faz mais sentido na sua vida. Então, se sair alguma coisa, sai um negócio meio engasgado. Aquele hábito de consumir todo tipo de filme, ele muda. Você não vai mais querer assistir todo tipo de filme. Você passa a ter um filtro. Os relacionamentos, eles agora passam a ser avaliados sobre relacionamentos que edificam, que me aproximam de Cristo e relacionamentos que me distanciam de Cristo. Então, eu opto por aqueles que me aproximam de Jesus. A maneira de lidar com os acontecimentos da vida também muda. Porque agora, se eu venço, eu sei por que eu venci. Agora, se eu sou vitorioso em algo, eu dou graças a Deus. Ah, mas foi eu que trabalhei, foi eu que fiz, mas foi porque Deus me capacitou. Deus me deu oportunidade, Deus me sustentou, Deus renovou as minhas forças, porque até o ar que nós respiramos é Deus quem dá. Então agora nós passamos a dar graças a Ele nas nossas vitórias, amém? E na dificuldade, a gente também muda de condição. Porque se antes, quando eu não conhecia Jesus, o sofrimento era o fim da linha, era o acabou, agora ele passa a ser suportável. Ele passa a ter um outro significado. Sabe? Porque agora a gente pensa no que vem depois. Agora a gente pensa na glória que há de ser revelada. Romanos 8:18 vai dizer o seguinte, que as nossas aflições, imagina na tribulação, meu irmão, sabe? Pensa naquele dia mais difícil que você teve. Pensa nos maiores problemas que você teve. Coloca tudo junto agora. Então, eles não se comparam, nem de perto, com a glória que há de ser revelada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, é nessa perspectiva que os cristãos hebreus suportavam as aflições, suportavam as dificuldades, tornavam-se imparáveis. Repita comigo, imparáveis. Não, mais uma vez, sim, para fixar, mas assim, imparáveis. Agora vamos ler o versículo 33, ó. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. 34. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Irmãos, os versículos 33 e 34, eles me fazem lembrar do que passa os irmãos da igreja perseguida. Quem que é os irmãos da igreja perseguida? Sabe? Sabe aqueles irmãos que moram lá naqueles países de perseguição ferrenha? Tem um canal no Instagram, na internet, que chama Canal Portas Abertas. E todo ano eles divulgam a lista dos 50 países onde há a maior perseguição religiosa. E aí lá, sempre a gente vê que tem alguns mais perigosos. Por exemplo, a Coreia sempre está no top 3. Geralmente, primeiro colocado ou revezando com alguém ali. Então, toda vez que eu escuto um relato, né, de alguns dos irmãos que moram na Coreia, no Eritreia, na Nigéria, na Índia, em lugares onde há perseguição, sabe? Eu chego à mesma conclusão. Que tipo de crente eu sou? Eu sou um crente muito Nutella. Sangue de Jesus tem poder. Eu preciso aceitar Jesus de novo, né?
Eu já contei para os irmãos, um dia eu recebi aqui um missionário lá de Cabo Verde, o coordenador da missão lá. E aí depois que a gente terminou de conversar, quase que eu ajoelhei para ele orar para mim aqui, para me aceitar Jesus de novo. Porque eu falei assim, eu não sei o que é ser crente, não. Eu reclamo muito à toa. A gente está no conforto e está reclamando da vida, né? Se você acessar o site Portas Abertas, por exemplo, você vai perceber que ontem, 3 de maio, completou 2 anos de perseguição ferrenha no estado do Manipur. Que é isso, pastor? Nesse período, 2 anos, 200 pessoas foram mortas. 200. Tá bom? 10 mil casas foram destruídas. Estou falando de 2 anos, viu? 700 igrejas, 1000 vilas foram abaixo. Sabe por quê? Por causa do Evangelho. Mais de 70 mil famílias cristãs tiveram que se mudar. Fugindo da perseguição, irmãos. Você consegue imaginar isso? 70 mil famílias. É uma cidade inteira, irmãos. E uma cidade pequena não, uma cidade grande. Se a gente for pensar na nossa cidade, se cada família tiver 4 pessoas, 70 mil vezes 4, 280, então metade da cidade de Anápolis teve que se mudar por causa da perseguição dos cristãos. Enquanto isso, no Brasil tem gente que diz que é difícil ir para a igreja o dia que está chovendo. A agenda está cheia demais para participar de um culto ou de 2 na semana. Eu fico com vergonha quando eu vejo isso. Tem dia que eu saio daqui muito cansado. Domingo passado mesmo, eu dei aula na escola dominical, preguei no culto da manhã, preguei no culto da noite. Fiquei exausto, mas eu pensei assim, rapaz, eu não estou fazendo o mínimo. Não corri risco nenhum de morte. Não tem polícia circulando na minha casa por causa que eu sou pastor. Meus filhos não correm risco de segurança porque são cristãos. Pelo contrário, eles estudam numa escola cristã. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas que a gente reclama na vida, sabe? E a gente vê que a gente não tem motivo nenhum para isso. Nossos dias, o evangelho triunfalista tem sido propagado e seguido em muitos lugares. Em muitos púlpitos não é dito que o cristianismo o sofrimento faz parte do cristianismo. Pelo contrário. Eles vão dizer o seguinte, você está sofrendo é porque tem pecado na sua vida. Ah, você está endividado, então deve ter uma maldição hereditária, irmãos. Pelo amor de Deus. O próprio Jesus diz que no mundo nós passaríamos por aflições, no mundo nós teríamos dificuldades, mas no mesmo texto ele diz, mas tende bom ânimo. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês vão sofrer aqui na terra, mas não para por causa disso não. Persevere, continue andando, continue caminhando. Sabe, esse pessoal que prega o triunfalismo, eu acho que eles rasgam o livro de Jó da Bíblia deles. A parte de Davi, eles pegam só um pedacinho que Davi está no trono e está dando tudo certo. Eles não pegam a parte antes e nem a parte final da vida de Davi. Eles não aceitam o sofrimento. O próprio Cristo veio na terra para sofrer. E para aqueles que o seguem, estão nas palavras dele, ele diz, toma a sua cruz e siga-me. Irmãos, e tomar a cruz não é pegar uma prancha de surf. Tomar a cruz não é comprar uma passagem para as Maldivas. Tomar a cruz não é ter uma vida confortável. Tomar a cruz é entender que isso pode nos levar a sofrimento. Pode levar, inclusive, à morte. O autor dos Hebreus está dizendo que os cristãos foram transformados em espetáculo. Você sabe o que isso quer dizer? Você já viu aqueles filmes, geralmente do Império Romano ali, que tinha aquelas arenas, que eles colocavam as pessoas no meio da arena assim e soltavam os leões, que estraçalhavam as pessoas? É esse espetáculo aqui que o autor está falando.
Que espetáculo terrível de se ver. Que espetáculo terrível de se participar, né? Quando isso não acontecia, eles eram ridicularizados publicamente. Sabe, eu lembro de um filme, que eu não lembro qual é o filme, que eu já assisti vários sobre segregação racial nos Estados Unidos, em que o pessoal lá do Martin Luther King está treinando o pessoal a suportar a retaliação. Então, eles iam em determinados lugares para ser xingado, para levarem cuspida na cara, para serem ridicularizados. Por quê? Por conta da cor da pele. Aqui, os cristãos, aqui, os hebreus também passavam por situações semelhantes, mas era por causa da fé. É porque eles criam em Jesus Cristo. Mesmo assim, eles não paravam. O versículo 34 está dizendo que esses cristãos eram roubados injustamente, eles eram espoliados, mas eles aceitavam com alegria. Porque eles sabiam que tinha um patrimônio superior e durável. Eles sabiam que o que tinha de mais valioso não poderia ser tomado. O que temos de mais valioso, irmão, é a nossa fé em Jesus Cristo. Isso não pode ser tomado de nós. Sabe, em Lucas 10, a gente tem um episódio que Jesus envia os 70 discípulos. Eu fico imaginando esses discípulos lá e aconteceu algo inédito para eles. Eles oravam e as pessoas eram curadas. Eles oravam e os demônios saíam correndo. E eles voltavam a Jesus. Os demônios corriam, as pessoas eram curadas, eles ficavam radiantes. E Jesus falou, olha só, vocês têm que ficar felizes por causa disso, não. Vocês têm que ficar alegres. É porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Então, tanto Jesus, como o autor da carta aos Hebreus, está dizendo o seguinte, ó, fazer algo relevante é bom? É maravilhoso. É bom quando você entrega um trabalho, quando você faz algo assim, que fala assim, rapaz, mas ficou bom, hein? Que é isso? Mas isso não deve ser a razão da nossa alegria. Sabe por quê? Porque não é todo dia que a gente acerta. Tem dia que não sai bom. Tem dia que a gente não dá conta de fazer. Então, se a nossa alegria for baseada naquilo que a gente faz, uma hora a gente vai se frustrar. Conquistar bens materiais também é legal, né? Comprar um carro. Tem um negócio que deixa a gente feliz. Comprei um carro. Comprei uma casa. Glória. Né? Comprei um iPhone. O pessoal das mídias já dá aleluia. Mas, por mais que esses bens podem ser duráveis, eles não são para sempre. Ninguém leva o carro para o túmulo. Ninguém leva o iPhone para o caixão. E vai que toca lá ainda, né? As coisas que a gente usa hoje são desnecessárias na eternidade. Na eternidade você não vai precisar de carro. Você não vai precisar de iPhone. Você não vai precisar do notebook da última geração. Você não vai precisar de air fryer. Você não vai precisar de nada disso. Então, a gente não tem que ficar alegre em ter bens materiais. A nossa alegria deve estar na eternidade com Jesus. Se nós tivermos os olhos voltados para o que é eterno, ter tudo ou não ter nada não vai importar. Fazer algo grande ou fazer a mesma coisa a vida inteira ou não fazer nada, não vai influenciar. Por outro lado, quando a gente investe a nossa vida em juntar tesouros nos céus, nós teremos a certeza que a nossa recompensa está no Senhor. Nós acabamos de cantar, né? O escape, a cura e a recompensa vem. E vem não é do homem, não. Vem é do Senhor. Vamos continuar a leitura, versículo 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa.
porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Sabe, muitas pessoas abandonam a fé por causa do sofrimento. Eu conheço pessoas que perderam alguém. E aí elas foram sumindo. Deixaram de ir na igreja, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de orar, deixaram de ter um relacionamento com Jesus. Eu conheço pessoas que deixaram o cristianismo por conta de prejuízos materiais. Alguém prometeu que ele ia ser próspero. E aí ele não foi. Ele falou assim, esse Deus que me apresentaram é o errado. E é mesmo. Nós não servimos Jesus para ser próspero. Nós servimos Jesus para ir para o céu. Nós servimos Jesus porque Ele se entregou por nós, porque Ele nos amou. Então a pessoa vai, começa a dar errado, os negócios não prosperam e ela se afasta. Eu conheço pessoas que abandonaram a fé por causa de outras pessoas. Viram um referencial cair. Ou então os irmãos da igreja andou falando mal dele. Ele teve problemas com pessoas. E por causa de pessoas, ele desistiu de Jesus. Eles ficaram pelo caminho. E alguns vão dizer que não. O problema dessas pessoas não é com a igreja, é com Jesus. Mas a gente sabe bem como é que funciona. Você iria num casamento onde você ama o noivo e odeia a noiva? O que eu vou fazer no céu se eu não suporto a noiva do cordeiro? Não faz sentido nenhum. Então, o versículo 33 diz que nós devemos perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus, irmãos? Jesus vai dizer lá em João 14:15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Perceba que a nossa salvação não consiste em obras, né? Desde o domingo passado eu estou batendo aqui nessa tecla, né? Mas as obras evidenciam a nossa salvação. Se eu digo amar Jesus, mas eu insisto nas práticas que vão contra os ensinamentos dele, eu não amo Jesus. Eu nem creio nele como meu Salvador. Eu ouvi certa vez alguém dizer que muita gente quer Jesus não é para ir para o céu, não, é para se safar do inferno. E é uma grande verdade. Tem muita gente que, na verdade, só quer uma alternativa para não ir para o inferno. Se tivesse um lugar intermediário, para ele já estava bom. Misericórdia, Jesus. A graça de Deus não é uma senha que eu apresento na hora de entrar no céu. Sabe? Tem gente que imagina, não, vai chegar no céu, se eu souber Efésios 2, 8 e 9, eu estou bem. Não é assim que funciona, não. Ele é um lembrete, a graça é um lembrete que nós não temos condições de pagar o preço. Então, contudo, desfrutar da graça não é viver de maneira mal intencionada, como se ela fosse um recurso a ser acionado na hora do aperto, na hora que está tudo dando errado. Viver pela graça é ser constrangido pelo amor de Deus, de forma que quando a gente peca, a gente se lembra que aquilo ofende Deus. Lembra que, apesar da sua benevolência, foi por causa de ações assim que Jesus foi morto na cruz. Portanto, alguém que diz que é salvo pela graça e que se recusa a fazer a vontade de Deus, não se esforça para ter um testemunho que glorifica a Deus, provavelmente ainda não se encontrou com Jesus. Provavelmente. Porque não existe recompensa a esses. Por outro lado, aqueles que vivem para a glória de Deus e porventura sofrem por conta dessa decisão, vai ter sim uma recompensa. Aquele que já veio para nos libertar do pecado, virá mais uma vez para nos levar para casa. Versículo 38. Vamos ler o versículo 38.
mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Eu estava falando para a Sara ontem, falei, não, esse texto aqui a gente precisa nem ficar explicando demais, não. Eu acho que eu poderia ler o texto lá, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, porque ele é bem direto, ele é bem objetivo. Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais para a gente compreender o máximo. O termo "o justo viverá pela fé" vai aparecer no Antigo Testamento, sabia disso? Não, mas é livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Né? Então, na ocasião, o Abacuque está desabafando com Deus. Deus, o trem está ruim, o trem está feio, tem misericórdia, o negócio está assim, assado e tal, salva nós. Aí Deus responde a Abacuque e fala assim, ó, Abacuque, o que eu vou te falar agora você põe num outdoor. Falo, pastor, tem outdoor na Bíblia? Tem. Jesus fala assim, ó, escreva em tábuas que quem passe correndo veja. O que é isso? Outdoor. O que é para escrever, né, nesse outdoor? Está lá, capítulo 2, versículo 4 de Abacuque. Ó. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A ideia desse termo vale tanto para o presente quanto para o futuro. Veja bem, no presente o justo viverá pela fé significa que ele não vive de acordo com a circunstância. Significa que ele não vive considerando o que ele está vendo. Significa que ele não vive de acordo com o que está sentindo. Mas o seu combustível é a fé. Ontem eu estava ouvindo um testemunho, o pastor Luciano Subirá contando que houve um momento na época da comunidade Alcance que Deus estava curando muitas pessoas lá na igreja. E aí chegou uma irmã e falou assim, pastor, a minha amiga ficou sabendo do que Deus está fazendo aqui, e ela crê que se a igreja orar por ela, se o senhor orar por ela, ela pode ser curada. Ele falou, amém, ué. Só que ela não consegue vir na igreja lá, então vamos lá, ué. Marca a visita que a gente foi lá. Aí ele falou assim, eu só esqueci de perguntar o que ela tinha. Na hora que ele chegou lá, a mulher estava paraplégica, não mexia do pescoço para baixo. Aí ela falou assim, mas eu creio sim que Deus pode me curar. E ele falou assim, Jesus, é agora, hein? Ele disse que fez aquela oração e o negócio não estava acontecendo, ele começou a gritar, ele começou a espernear, e ele ficou naquela insistência. E aí, só está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada. Ela falou assim, mas a fé não é pelo que se sente, né? É pelo que se crê. Se Deus quiser me curar, pode ser que amanhã eu acorde me mexendo. E se isso acontecer, uma das primeiras pessoas que vai ficar sabendo disso é o Senhor. Ele disse que foi para casa desolado. Falou assim, Senhor, estou de greve. Não oro por mais nenhuma pessoa que precisa de cura. E aí ele foi para casa, no outro dia ele foi orar, bem chateado ainda. Depois que ele foi orar, ele foi para a sala dele lá na igreja. Aí passa um pouquinho e chega a irmã lá. Ô pastor, aí não é possível que ela vai trazer mais uma encrenca para mim agora. Fala assim, eu trouxe alguém aqui que queria te ver. De repente a mulher que ele tinha orado no dia anterior aparece andando dentro da sala dele. Ela falou assim, pastor, foi exatamente como eu falei. Hoje eu acordei, na hora que eu fui espreguiçar eu vi que eu estava me mexendo. Eu me lembrei de que uma das primeiras pessoas que eu ia procurar era o Senhor. Então eu estou aqui para atestar que Deus cura. E o justo viverá pela fé. Sabe, tem muitas circunstâncias que a gente não vê, irmãos. Muitas vezes a gente ora sem sentir. Muitas vezes a gente ora em dias difíceis. Mas o justo vive pela fé. Então a gente ora crendo que Deus pode sim interceder ao nosso favor. Que Deus pode sim ser glorificado numa situação difícil na nossa vida. Eu não sei se você chegou aqui nessa manhã com uma causa diante de Deus, mas olha só, eu não posso prometer para você que isso vai acontecer, mas eu posso te dizer que nós servimos a um Deus todo-poderoso e que Ele pode perfeitamente ser glorificado na sua vida, te dando uma vitória.
Quanto ao futuro, o termo "o justo viverá pela fé" aponta para a eternidade. Aqueles que compreendem essa verdade, vivendo para Jesus, entendendo que ele veio para dar vida e vida em abundância. O justo viverá, e vai vivendo, e vai vivendo, e vai viver para sempre. Por quê? Porque ele crê. Aleluia. Assim sendo, quem vive pela fé não olha para trás com pesar. Quem vive pela fé não fica assim: "Ô, rapaz, tempo bom que eu tinha dinheiro. Ô, tempo bom que eu tinha saúde", não. Sabe? Quem vive pela fé olha para trás, mas olha bem para trás. Olha uns 2000 anos atrás. E lembra que Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos viver e viver em abundância. E lembrando que o que está por vir é o nosso encontro definitivo com Jesus. Eu gosto muito do versículo 26 do texto da ceia, 1 Coríntios 11, 26. Diz assim, ó: "Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha." E a vida do cristão tinha que estar pautada nisso. Sabe, a gente tem que lembrar da morte do Senhor, por causa disso eu sou salvo. E até que ele venha, um dia eu vou me encontrar com ele. Aleluia. Um dia nós estaremos com ele para sempre. Aleluia. Então nós olhamos para trás, lembramos do sacrifício, mas nós continuamos caminhando, continuamos olhando para frente, na expectativa de que nós vamos nos encontrar com Jesus. É por isso que o versículo 38 vai continuar dizendo o seguinte, ó: "Se retroceder, dele a minha alma não se agradará." Aqui o texto está se referindo à antiga vida. Retroceder é voltar para o pecado. Retroceder é voltar para a sujeira. Retroceder é esquecer o que Jesus fez por nós. Quem olha para trás recorrendo à vida do pecado não agrada a Deus. Há quem diga que quem retrocedeu nunca foi salvo. E tem algum sentido isso, mas não é o objetivo da nossa reflexão hoje. Então eu te convido a ler o versículo 39. "Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma." Aqui o autor está falando dos servos fiéis, aqueles que vão herdar a vida eterna. Aqui ele está falando de mim e de você. Nós não somos os que retrocedem. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar crendo. Mesmo que o cenário não favoreça. Mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores. Mesmo que a perseguição nos assole, mesmo que as pessoas ao redor não perseverem, nós não vamos parar, porque nós vivemos pela fé. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar nesse momento?